Boa noite a todos. Bom, então, semana passada a gente abordou alguns temas que eles vão ser agora necessários para a gente entender aquilo que é, então, a visão ética das leis do BAP, né? Aquilo que o BAP traz como conceitos espirituais aliados à lei. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar quando a gente fala da ética, a revelação do Bab, que depois vem continuando com Bahá'u'lláh, é de que toda ação, né, toda atitude, tudo aquilo que fazemos contribui de alguma forma para a nossa jornada espiritual. Então, a ação é a base da jornada espiritual. É impossível, segundo o Bab, separar a nossa conduta do conhecimento espiritual e místico e da jornada espiritual. Por que isso é importante? Porque aqui no Ocidente a gente não tem muito essa visão das coisas, mas no Oriente isso é muito comum, principalmente na época do Bab, em que as pessoas se dividiam em dois grandes grupos, assim, de forma geral, né? A linha das pessoas que buscavam conhecimento místico e espiritual, e achavam que o conhecimento, ele por si só, o conhecimento das verdades espirituais por si só era um caminho para a espiritualização. E do outro lado, uma linha mais legalista, vamos dizer assim, que é a linha das pessoas que entendiam que a jornada espiritual ela era mais associada ao cumprimento literal das leis do que ao conhecimento espiritual propriamente dito. E eram duas vertentes conflituosas entre si, né? E o que o Bab faz é eliminar esse conflito. Ele diz, no fundo, é que todo mundo tem razão, é que, olha, as duas coisas andam juntas. Toda lei tem um significado espiritual por trás dela e que todo indivíduo tem que se esforçar para entender a verdade espiritual que rege aquela lei, cumprir a lei e conhecer as verdades espirituais que regem as coisas. Então, ele junta o conhecimento espiritual com a ação, né? O que o Bab fala, que ele tem uma obra que chama, talvez a tradução mais feliz para ela, Jornada Virtuosa, né? E essa obra é basicamente um tratado sobre ética e leis, né? Então ele nessa obra o Bab ele coloca que o comportamento humano ele é um processo de alcançar a união com Deus. Uma ação ela é verdadeira nesse sentido quando ela está orientada para a verdade espiritual, quando ela está de acordo com os preceitos de Deus. E do outro lado, ele fala então que cada lei tem uma verdade, lembra aquele Fa'ad que a gente falou na semana passada, que tudo se conecta com Deus e reflete algum atributo de Deus? As próprias leis de Deus são uma criação divina. Então, elas também têm um significado espiritual, elas também refletem algum atributo divino, elas também têm um motivo de existir, né? Então, o Bab fala que cumprir as leis de Deus, ela deve ter como motivação o amor a Deus. E o objetivo de uma pessoa, ao cumprir as leis de Deus e ao buscar o conhecimento espiritual, não deve ser a recompensa do paraíso. Deve ser o agrado a Deus, deve ser agradar a Deus, né? Deve ser atingir o beneplácito divino, porque a motivação é o amor a Deus. E aí, quando fazemos isso, então a recompensa que recebemos é um bem-estar espiritual. E esse bem-estar espiritual é a condição de paraíso que o Baba fala. E que Bahá'u'lláh também fala isso numa epístola dele, que é a epístola de Jó, ou
a Epístola da Paciência. Então, não posso aprofundar muito o assunto, porque senão não vai dar tempo, mas aqui é só uma pincelada para a gente entender aquilo que vem depois, então, que são essa condensação daquilo que a gente pode dizer que são as leis e os princípios espirituais que o Bab trouxe em 6 grandes grupos, em 6 tópicos, que foram esses que o Nick mostrou para a gente no início aqui. Eu vou repetir cada um deles. Claro, o Bab não fala só sobre isso, mas se a gente fosse sumarizar e condensar em poucas palavras, seriam esses os temas, né? São talvez as coisas mais abordadas pelo Bab em seus escritos, né? Então, ele, repetidamente, o Bab ele aborda que o aspecto mais importante da lei é o reconhecimento do seu significado espiritual e o cumprimento do seu propósito. E que, quando a gente obedece à lei sem entender qual o significado daquela lei, então perde o valor, perde o sentido. Não que a gente, eu não entendo o significado, então eu não vou fazer. Não é isso. Mas é no sentido de que a gente tem que buscar o significado espiritual daquilo que fazemos. Porque as leis elas não podem ser separadas dos significados, dos fins espirituais, né? Então, para a gente ter um exemplo, ele fala sobre a peregrinação. Então, ele fala que a peregrinação, naquela época, para os muçulmanos, a peregrinação tinha um significado que era o de uma jornada espiritual. E aí ele nessa epístola, Jornada Virtuosa, ele relata quando ele foi fazer peregrinação a Meca, as barbaridades que ele viu as pessoas que estavam em peregrinação fazerem. E aí ele diz, olha, a peregrinação dessas pessoas não foi aceita aos olhos de Deus, porque a jornada espiritual que simbolicamente eles faziam em corpo, né, fisicamente eles faziam, simbolizando uma jornada espiritual, mas essa jornada espiritual de fato não aconteceu pelo comportamento deles, porque eles não entenderam que aquela peregrinação era um símbolo de um comportamento, de uma atitude que eles não tinham. Então, simplesmente ir fazer a peregrinação por fazer a peregrinação não tinha esse valor, não tinha validade espiritual, era só o cumprir tabela, né? Ok, eu estou com o tempo curto, então eu vou seguir em frente. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, nos comentários a gente pode abrir isso. Então, um dos grandes tópicos daquilo que a gente está falando, então, da ética do Bab, é o conceito de ser por amor a Deus. Isso é muito importante, porque é a base de tudo. O Bab ele fala que tudo que fazemos deve ser movido por um amor que temos a Deus e dedicado a Deus. Então, não importa se é uma coisa material ou se é uma coisa espiritual. Se aquilo que vamos fazer é o serviço à humanidade, tem que ser por amor a Deus. Se eu vou me alimentar, tem que ser por amor a Deus. Se eu vou trabalhar, tem que ser por amor a Deus. Se eu vou preparar essa apresentação para vocês, tem que ser por amor a Deus. Tudo o que fazemos tem que ser por amor a Deus. Vocês devem se lembrar que na semana passada a gente viu aquele conceito de que nós devemos copiar o comportamento de Deus. E nós devemos ser para as pessoas aquilo que Deus é para as pessoas. Então, quando fazemos as coisas por amor a Deus, e devemos copiar, então, o comportamento de Deus para com suas criaturas, então também tudo aquilo que fazemos se torna uma ação para as criaturas de Deus. Então, nós colocamos, então, amor naquilo que fazemos para os outros, né? O Bab fala que quando fazemos dessa forma, quando fazemos as coisas por amor a Deus, o próprio ato de fazer se torna a recompensa. Porque fazemos e nos tornamos felizes por aquilo que fazemos. Aquilo traz um deleite espiritual. E esse deleite espiritual é a realização imediata do paraíso no nosso coração.
Então, o Baba fala que paraíso não é uma coisa para depois que morremos. É uma condição da alma enquanto vivemos neste mundo. E que depois Bahá'u'lláh explica que o paraíso é o contentamento de Deus para conosco. Quando Deus está contente com nossas atitudes, então sentimos uma alegria espiritual que é a realização do paraíso. Né? Tudo bem, deixa eu seguir em frente. O próximo grande tópico, né, que o Baba coloca é a ideia de perfeição e refinamento. Então, se a ação é um processo de uma jornada espiritual, e se aquilo que fazemos é feito por amor a Deus, e com o propósito de atingir o contentamento de Deus para conosco, ou o beneplácito de Deus, então cada coisa que fazemos, cada ação, tem que também se tornar um meio de realizar as potencialidades daquelas coisas, gerar o embelezamento e o refinamento do mundo. É isso que o Baba fala. O Baba ele coloca no Bayan que esse princípio de perfeição e refinamento é um dos principais critérios para a gente saber se uma ação vai ser aceitável ou não. Né? Ele coloca que quando o nosso comportamento, quando a nossa obra, quando as nossas ações, elas trazem perfeição e refinamento, então elas copiam o comportamento de Deus, porque a obra de Deus é perfeita. Então, deixa eu achar o texto aqui, porque esse texto ele é muito bonito. Eu vou ler ele para vocês, é uma tradução livre, então eu lembro todos que, por ser uma tradução livre, pode conter algum erro, então vocês, por favor, não levem muito os termos em conta, mas o conceito, né? Então, o Baba, ele diz: aperfeiçoa, pois, o teu próprio trabalho em tudo que produzes com as tuas mãos, trabalhando através da obra de Deus. Então, isso seria, de fato, uma obra de Deus, um amparo no perigo que subsiste por si próprio. Não desperdiceis aquilo que Deus cria com as vossas mãos, através da vossa obra. Antes, manifestem neles a perfeição da indústria ou do artesanato, seja ele um produto grande produzido em alta escala, ou um produto pequeno e produzido em pequena escala. Com efeito, aquele que aperfeiçoa a sua obra, na verdade, alcança a certeza da perfeição da obra de Deus dentro do seu próprio ser. E aí o Baba, ele, numa oração, ele diz: tens ordenados a teus servos, desde o princípio que não tem princípio, até o fim que não tem fim, que realizem suas obras com a máxima perfeição. Pois isto é verdadeiro reflexo da perfeição de tua obra. Educai, pois, ó meu Deus, o povo do Bayan, de tal modo que nenhum produto possa ser encontrado entre eles, sem que a máxima perfeição da indústria nele esteja manifesta. Pois, em verdade, tu desejaste, através desta lei, edificar a terra novamente, em virtude da tua obra gloriosa, através das mãos de teus servos. Então, vocês se lembram de agir para com as outras criaturas como Deus age? Então, aqui de novo, Deus não cria nada imperfeito. Então, tudo aquilo que criamos, tudo aquilo que fazemos, devemos fazer dedicado a Deus, né, para Deus, e devemos fazer na maior perfeição que somos capazes de fazer. Veja, não é perfeição absoluta, porque perfeição absoluta não nos compete. Somos seres humanos e somos falíveis. A perfeição é como o horizonte. A gente caminha seguindo rumo ao horizonte. Quanto mais andamos,
Não importa. O horizonte está sempre distante da mesma distância, né? Ele sempre estará lá no infinito, lá longe. A gente vai andando, caminhando, 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 e o horizonte nunca chega. A perfeição é assim também. Nós nunca vamos atingi-la, por mais que a gente se dedique a isso. O importante aqui é fazer o maior esforço que somos capazes para atingir a perfeição que temos condições de fazer. Isso é tão importante que o Baba ele coloca um texto no Bayan, é um símbolo muito bonito, é um símbolo de que ele fala que, ele diz que a gente deve se esforçar para fazer todas as coisas na maior perfeição que somos capazes. E aí ele dá o exemplo que se um pedreiro vai construir uma casa e ele não constrói essa casa na perfeição que ele é capaz de construir, então, enquanto aquele edifício estiver em pé, enquanto aquele edifício existir, os anjos no céu vão suplicar a Deus um tormento para aquela alma, porque ele impediu que aquele edifício atingisse a sua perfeição. E ao impedir que ele atingisse a sua perfeição, ele foi impedido de atingir o paraíso dos edifícios. Porque o Baba ele fala que o paraíso das coisas é a sua perfeição dentro da sua condição. É a maior perfeição que aquilo é capaz de possuir. Então, ele simbolicamente diz que a perfeição das rochas é o estado de cristal, de rubi, de diamante. Porque é a perfeição daquele minério. Né? Tanto é verdade que o carbono em estado de grafite quase não tem valor. O carbono rearranjado em estado de diamante vale muito, porque é uma configuração perfeita e elegante. Então, vejam, aquilo que fazemos, fazemos na perfeição e com refinamento, com embelezamento. E fazemos isso copiando o jeito de Deus fazer as coisas. Por quê? Porque Deus decidiu, como que é o texto, edificar a terra novamente em virtude da tua obra, quer dizer, a obra de Deus, através das mãos de teus servos, através das nossas mãos. Olha como isso transforma aquilo que fazemos em adoração a Deus. Porque se fazemos para Deus e se fazemos por amor a Deus, então aquilo que fazemos se torna sagrado e se torna um ato de louvor a Deus. Depois, Bahá'u'lláh diz, Abdu'l-Bahá diz também, que quando trabalhamos com amor, estamos, então, num estado de oração. Estamos num estado, então, de louvor a Deus. Como que é isso? É dessa forma. Porque fazemos dedicado a Deus. E fazemos dedicado a Deus servindo a humanidade. Essas coisas todas se conectam, né? O tempo está acabando, eu preciso falar um pouquinho mais. Então, o Baba ele fala que a purificação de todas as coisas é importante, e ele diz que junto com a purificação de todas as coisas está a purificação do coração humano. E que simbolicamente nós purificamos também todas as coisas que fazemos, como um símbolo da purificação do nosso coração e do embelezamento das coisas. Para que todas as coisas se tornem um espelho do amor de Deus. Né? Não só o nosso coração. Lembram da ideia de Ford? Então, nós purificamos, limpamos o nosso coração, então somos capazes de refletir a luz de Deus no nosso coração. E aí nós vamos lá e construímos coisas. Então, fazemos um copo. Esse copo foi criado pelo ser humano. Esse copo faz parte da criação de Deus. Esse copo tem um fósforo. Se esse copo é fabricado, projetado, fabricado com a maior perfeição que o ser humano é capaz, então ele também reflete, de alguma forma, a perfeição divina dentro dele. Simples assim. Muito bem, o tempo está acabando, então eu não vou falar muito mais disso. Vamos para o próximo tópico.
esse tópico muda as relações humanas. O Bab, ele proíbe que as pessoas causem dor, sofrimento e pesar para outras pessoas. O Bab, então, ele coloca que todos nós devemos nos preocupar com o embelezamento e aperfeiçoamento de todas as coisas, como a gente falou. Então, o nosso trabalho ele se torna um meio de manifestar o sinal de Deus nesse mundo, mas ele também coloca que a gente não deve, nesse processo das nossas atitudes, causar dor, tristeza ou pesar para outras almas. Quando fazemos isso, nos afastamos de Deus. O Bab, ele diz que, eu vou pegar aqui o texto, ele diz que a nossa preocupação com as outras pessoas deve ser de tal maneira que até quando uma pessoa, de uma forma muito sutil, eventualmente silenciosa, ele pede socorro, nós devemos acudir. Nós devemos nos preocupar com as outras pessoas nesse nível. Ele diz que, por exemplo, se uma criança chora, quando uma criança chora, todos os adultos em volta devem ir acudir aquela criança, porque a criança simboliza o indefeso. Então, quando uma pessoa, numa condição de indefeso, ou de fragilidade, ou de dificuldade, chora, quer dizer, pede ajuda, então todos aqueles que percebem aquele pedido devem fazer o maior esforço para ajudar. E muitas vezes o choro de uma criança é silencioso. Quantas vezes a gente vê uma criança triste? Ela não chora aos berros, mas ela está triste. E o que os adultos fazem quando percebem? Tentam alegrá-la. Então devemos fazer isso com os adultos também, devemos fazer isso com todos. Devemos o tempo todo nos preocupar com as pessoas. Ele diz que se não somos capazes de trazer alegria para o coração do outro, então pelo menos devemos cuidar para não causar tristeza. Porque quando causamos tristeza, nos afastamos de Deus. O Bab, ele fala que, olha só, ele diz que nenhum ato de obediência traz mais proximidade a Deus do que trazer alegria e coração para as pessoas. Veja, estamos falando aqui da jornada espiritual. Lembram? Seguir as leis de Deus e ter o conhecimento espiritual e místico que rege aquelas leis. E o Baba fala, olha, você vai fazer tudo isso para se aproximar de Deus, mas o ato que traz mais proximidade a Deus é de trazer alegria para as outras almas. E nada afasta mais um ser humano de Deus do que trazer tristeza a ele, a outra pessoa. E se a outra pessoa for uma mulher, o efeito é dobrado. Ele diz, eu vou também uma tradução não oficial, uma tradução livre, mas é muito bonito, eu vou compartilhar com vocês. Aqui a gente vai ver que se conecta com aquele assunto da semana passada. O Bab proíbe porte de arma no Baian, e ele proíbe todo e qualquer meio de intimidação das outras pessoas. Ele diz que até o aparecimento em público com roupas que possam intimidar ou assustar as pessoas é proibido. E aí o Bab ele coloca: sejam amorosamente atentos uns aos outros, e assim aprimorem seus relacionamentos. Se encontrardes entre vós alguém que esteja aflito pela dor, eliminai-a por todos os meios ao vosso alcance. E se encontrardes alguém afligido pela pobreza, enriquecei-o na medida de vossas capacidades. Se encontrardes no meio de vós um humilhado,
exaltai-o na medida do possível. E se encontrardes um velado pela ignorância, educai-o até o grau da vossa capacidade. E aí ele vai seguindo, e aí depois, se encontrardes um que esteja em apuros, trazei-lhe tranquilidade de qualquer maneira em vosso poder. Olhai para os outros com os mesmos olhos que olhais para vós mesmos. Se encontrardes no meio de vós um faminto, enviai-o, em verdade, na medida do vosso poder, comida, de modo que o seu coração não fique entristecido. Olha só, se a gente vai ajudar uma pessoa, a gente deve fazer de uma forma que não cause sofrimento e humilhação para aquela pessoa. E se encontrardes um que não tenha roupas, providenciar-lhe roupas da maneira mais digna possível. Aí na campanha do agasalho a gente vai lá e pega aquele monte de trapo velho que ninguém quer usar e doa. Não é assim que o Baba fala, né? É da maneira mais digna possível, na medida do possível para vós. Não olhai, pois, não para vós mesmos e para vossas posses, mas para Deus, que vos criou e vos conferiu do seu reino o que é a vossa fortuna. Olha como transforma as relações das pessoas. Até no lidar com os animais. Veja, na época do Baba, a Revolução Industrial era algo ainda incipiente, principalmente no Oriente, então os animais ainda eram muito utilizados para transporte de cargas, principalmente. Então o Baba ele falava que os animais de carga que são maltratados suplicam a Deus um tormento para os seus donos. Ele diz que se alguém coloca uma carga para um animal maior do que a capacidade que aquele animal tem de carregar algo, então o lucro obtido naquela transação não é aceito aos olhos de Deus. Não traz benefício espiritual para ele. Porque ele conseguiu isso através de algo ruim. Algo que machucou um ser vivo. Trouxe dor e pesar para uma criatura de Deus. Olha só. Enfim, ele fala que se a gente encontra um viajante que está fraco, a gente deve ajudá-lo a fazer a sua jornada. Ele diz que mesmo que seja para andar um passo, mas devemos ajudá-lo. Ele diz que, olha só, ele diz que uma pessoa que se dá uma carona para alguém que está necessitado, né, que precisa de um transporte, que está fraco. Naquela época as pessoas caminhavam a pé ou a cavalo. E esse viajante, ele é ajudado com apenas um passo, mas se é feito por amor a Deus, então essa pessoa merece a recompensa de uma peregrinação completa. Que tudo isso que nós falamos são símbolos, né, que tratam o embelezamento, o refinamento desse mundo e que conectam o nosso mundo físico com o mundo espiritual. Criam pontes entre essas duas realidades do ser humano. Unem os crentes em torno de uma verdade comum. E ele fala, então, que toda existência humana é marcada por símbolos espirituais. E que do nascimento até a morte existem símbolos dessa jornada que nós temos nesse mundo. Ele explica vários, eu vou colocar um que é muito interessante, por exemplo, ele diz para os babis, ele coloca no Baião uma regra, vocês sabem que os meses do ano, eles têm um nome, nas nossas festas de 9 dias, todos os meses têm um nome, e os dias do mês, os 19 dias do mês, seguem a mesma lógica de nomes.
né? Tudo bem. Então, o Baba fala que em cada mês, o Babi ele deve recitar 95 vezes o nome daquele mês. Como o primeiro mês é o mês Barra, então deve ser pronunciado 95 vezes o Allahu Akbar. E aí tem um significado espiritual que o Baba diz. 95 é associado, o número 95, isso cabe para uma outra palestra, um outro dia, mas o importante é a conexão. 95 é associado com a palavra árabe usada para explicar aquela conexão de que tudo é para Deus. Então, repetir diariamente 95 vezes o nome daquele mês, que é um atributo de Deus, é um símbolo que o Baba coloca para nos lembrar todos os dias que tudo aquilo que fazemos é para Deus. Então, se repetimos 95 vezes, que depois o Bahá'u'lláh simplifica a nossa vida, ele fala, olha, vocês não precisam mais repetir 95 vezes o nome do mês, vocês repitam 95 vezes Allahu Akbar todos os dias. Né? E aí, 95, então, está associado à palavra Leló, que é para Deus. Então, todos os dias, a gente se lembra que fazemos o que fazemos para Deus. Querido Farzin, obrigado por essa segunda parte da apresentação, que é uma verdadeira prescrição para a vida, né? Baseada aí nos ensinamentos do Baba e que faz a gente pensar realmente.